Então o conteúdo dessa semana aqui é a parte de dinâmica da partícula, tá? Então basicamente o que a gente vai ver aqui são leis de Newton, tá? E a gente vai depender muito da questão de vetores e sistemas de referência também, né? Por que a gente vai depender disso, né? Porque basicamente o que a gente vai descrever aqui são forças e acelerações. E forças e acelerações são vetores. Só que assim, é muito inconveniente, principalmente nessa parte de, de leis de Newton, a gente ficar imaginando as coisas todas como flechinhas desenhadas, né? Até porque muitas vezes a gente não sabe exatamente qual que é a direção que a flecha deve ter, a gente está interessado em calcular isso, e às vezes a gente não sabe o módulo também. Então é comum que a gente desenhe essas flechinhas de uma maneira meio genérica e depois a gente se preocupa em determinar qual que vai ser o valor dela, tá? Em termos de direção e de módulo. Então aqui eu faço uma introdução sobre... Não está escrevendo? Faço uma introdução sobre o assunto de uma maneira, de um ponto de vista meio que histórico, tá? E após isso, então, eu discuto aqui aquela ideia de lei de princípio de inércia de Galileu, que é basicamente a primeira lei de Newton, mas existe uma questão de uma diferença em relação à interpretação do que por Newton é um movimento que acontece segundo a primeira lei de Newton, né, que diz que um movimento que não seja perturbado por nenhuma força, ele segue com velocidade constante em movimento retilíneo uniforme, portanto, né? Já o Galileu diz que ele, assim, à primeira vista, pelo menos a interpretação é de que ele só fala que a velocidade é constante, não fala que o que é um movimento horizontal para ele, né? Para dar a entender que talvez seja um movimento circular em torno da Terra, né? E para Newton isso já tem uma diferença. A primeira coisa que a gente deve notar para poder ver as leis de Newton é justamente o conceito de força e de massa, tá? Se vocês derem uma olhada um dia no Princípio, que é o livro lá do Newton, ele é extremamente rapidamente, assim, é muito... As primeiras páginas ele vai definir lá o que é força, o que é massa, o que é a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton, e depois ele vai partir para exemplos e aplicações, né? Então aqui a gente vai fazer uma coisa que basicamente é similar, até porque assim, como que você desenvolve uma teoria física, né? Basicamente você tem lá um monte de observações experimentais e aí você pega essas observações e bola uma teoria, tenta descrever aquelas observações de alguma maneira. E aí assim, você vai ter um monte de efeitos possíveis que você vai deixar de fora, né? Por exemplo, o que causa uma aceleração de um corpo? Ah, poder ter aceleração precisa ter luz. Não precisa, né? Como a gente pode dizer que, olha, não precisa ter luz? Ou se a gente pegar outros efeitos, precisa ter um campo magnético, alguma coisa assim, né? Newton foi lá e falou, não, o que você precisa para ter aceleração é força. Então, de certa forma, ele está desconsiderando todos os outros efeitos, né? E você pega e fazer uma teoria, tem esse complicador, né? Você não sabe exatamente como as coisas funcionam ainda, então você tem que ter, em tese, considerar a possibilidade de que tudo tivesse uma influência. Em algum momento você tem que dizer, não, o que tem influência e o que não tem. E, e aí, quando você vai ter uma teoria que de fato funciona, você não vai pegar e ficar, olha, desconsiderei 1 milhão de coisas porque e enumerar todas as razões. Não faz sentido, né? Então o negócio é muito assim, olha, a lei é essa. Então o que a gente vai fazer aqui é basicamente ver esses conceitos de uma maneira bastante rápida, tá? E daí já aplicar essas leis. Porque de fato é o que funciona. Existem limitações para as leis de Newton? Existem. Se você pegar movimentos que eles acontecem com uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, na verdade não precisa ser muito próxima, se ela for lá 20% da velocidade da luz, você já vai ter efeitos que são efeitos de relatividade restrita, tá? Então você já tem alguma diferença ali. Mesmo a lei de gravitação de Newton, ela tem limitações. Se você pegar um corpo que tem uma massa muito grande como o do Sol,
você pode ter, né, uma influência que vai ser diferente daquela que a gente espera lá do inverso quadrado da distância. Tá? Existe uma questão lá do movimento de Mercúrio que tem diferenças observacionais em relação àquilo que a teoria da gravitação do Newton prevê. E essas diferenças elas são explicadas pela relatividade geral. Tá? Então a primeira coisa é, o que é uma força? Né? A força é uma ação exercida sobre um corpo com o intuito de mudar o seu estado. Veja que não necessariamente você precisa mudar o estado de movimento do corpo. Então você pode ter um corpo ali que está se movendo em linha reta, você tenta mudar, ele exerce uma força e você não consegue fazer isso. Por alguma razão. Não sei, você pode ter uma força do outro lado empurrando no sentido oposto. Sim, está sendo gravado, mas eu não estou gravando através do, do Meet, eu estou gravando através de um outro software aqui, que o arquivo fica bem pequenininho, fica melhor para eu fazer o upload lá no YouTube depois. Veja que a ideia de força é muito próxima daquilo que a gente tem como noção intuitiva de força. É você tentar empurrar alguma coisa mesmo, ou puxar. Mas, de uma outra forma, também a gente pode ter uma força que ela atua à distância, né? E isso é um troço que parece meio estranho pra gente, né? Como é que o planeta Terra pode puxar a Lua? O fato é que puxa. Se você pegar lá um ímã e colocar perto do outro, você também tem uma interação à distância. Na verdade, se você for pensar que a matéria é feita de cargas elétricas, que são prótons, nêutrons e elétrons, na verdade o nêutron não tem carga elétrica, mas é uma partícula que está ali junto no núcleo que é positivamente carregado, né? E então você vai perceber que na verdade todas as forças, inclusive as de contato, são forças que são à distância, né? A gente pensa que é contato quando você toca numa mesa, mas são cargas elétricas interagindo, né? Então são forças à distância. Então, partindo depois dessa definição de força, que é importante a gente diferenciar a questão de massa e peso. Eu acho que eu passei a definição de massa. Aqui, ó, o Newton afirma que a massa é uma medida da quantidade de matéria. É um troço meio esquisito, né? Mas, de certa forma, assim, se você for pensar por que o chumbo é mais pesado do que, sei lá, alumínio, qual que é a diferença, né? Se for pensar num ponto de vista de matéria atomicamente, você tem quase toda a massa de um corpo, de um átomo, ela está, na verdade, no núcleo, né? Então você vê que, na verdade, o chumbo ele tem uma quantidade de partículas muito maior do que o alumínio dentro do núcleo. Como os átomos eles têm um raio que é muito próximo do outro, uma variação muito pequena, você verifica que quanto mais partículas você tem no núcleo, maior vai ser a densidade. Não pretendo fazer vídeo corrigindo a prova. Vocês podem me perguntar na quarta-feira no horário de atendimento qual que vai ser. Olha, professor, não entendi tal questão, daí eu posso fazer para vocês lá rapidinho. E aí a questão da discussão entre diferença entre massa e peso é relevante nesse sentido, tá? Porque se massa é a quantidade de matéria, o que é o peso, né? O peso é uma força. O peso ele tem direção e sentido, ele é um vetor, na verdade, né? Então, se você tem lá um planeta e você tem um corpo numa posição, você percebe que o peso é num certo sentido, ele tende a fazer com que esse corpo se dirija ao centro da Terra. Se você estiver numa outra posição, você vai perceber que você vai ter uma direção e um sentido que são distintos, né? E com massa você não tem isso. Se você estiver num lugar longe de qualquer outro planeta, você não vai ter peso, mas massa você tem. Por quê? Porque massa ela está relacionada à quantidade de matéria que você tem. Né? Basicamente, pense em quantas partículas você usa para poder fazer o corpo, incluindo a contagem ali, diferenciar não o número de átomos em si, mas o número de partículas, considerando lá que os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Tá? Aí aqui depois eu discuto a questão da primeira lei de Newton, tá? Falo lá sobre o princípio da inércia segundo Galileu e segundo Newton. Assim, meio que quando a gente estuda essa parte aqui, a gente pensa que, bom, a primeira lei de Newton é meio inútil, né? Porque se você pensa que a segunda lei de Newton, como a gente vai ver depois, é que ela diz que força é igual a massa vezes aceleração,
Bem, se você não tem força, obviamente você não tem aceleração. Se você não tem aceleração, então o teu vetor de velocidade é constante. Então, para que você tem a primeira lei de Newton? A questão basicamente é que onde você pode usar as leis de Newton? Isso é uma coisa que no ensino médio a gente não fala, né? Mas as leis de Newton elas valem dentro do que a gente chama de um referencial inercial. O que é um referencial inercial? É um referencial que não está sofrendo aceleração. Então, para quem leu lá a parte de movimento relativo, vamos supor que você tem aqui um ônibus, e esse ônibus está se movendo com uma velocidade v. E aí tem uma pessoa que anda dentro do ônibus. Essa pessoa está aqui e ela anda com uma certa velocidade da pessoa. Aqui eu vou dizer que essa velocidade é a velocidade do ônibus em relação ao solo, né? Porque você só pode medir uma velocidade em relação a algum referencial, né? Então, se você pegar no referencial do solo, como que você pode descrever essa velocidade da pessoa? A velocidade da pessoa em relação ao solo, ela vai ser igual à velocidade da pessoa em relação ao ônibus, mais a velocidade do ônibus em relação ao solo. A questão é que se você tiver uma aceleração do ônibus, você não, as leis de Newton elas não valem aqui dentro. Vamos supor que você tem uma mesa aqui, que você tem uma bolinha em cima. Se esse ônibus estivesse movendo com velocidade constante, ou seja, vetor velocidade constante, ele tem velocidade constante em módulo, mas também em direção e sentido, essa bolinha ela pode ficar em repouso sobre essa mesa. A partir do momento que o ônibus freia, ou acelera, ou faz uma curva, ou sobe, ou desce, a gente vai ter aí uma aceleração em algum desses sentidos. E quando isso acontece, a gente vai perceber que a bolinha ela vai rolar para alguma direção. Só que se você aplicar as leis de Newton, como que você pode explicar essa bolinha rolando? Então você vai olhar as forças que atuam. Bom, você tem uma força peso, você tem uma força exercida pela mesa sobre a bolinha. Só tem isso. E aí a bolinha simplesmente começa a rolar do nada. O que está acontecendo? Está acontecendo que o teu referencial é inválido. Então a ideia da primeira lei de Newton ela serve como um teste do referencial. Você põe a bolinha e tira todas as forças, exceto essas duas, o peso e a normal, atuando sobre essa bolinha. Se a bolinha fica parada para sempre, quer dizer que, olha, esse teu referencial aí ele é um referencial inercial, você pode aplicar as leis de Newton dentro dele. Se você não... Equilíbrio dinâmico é um negócio meio mal definido, né? Você pensa assim, o que seria um equilíbrio dinâmico? Às vezes o pessoal usa esse conceito quando está falando de movimento circular, mas eu prefiro que a gente trabalhe sempre com um sistema de referência e aí você vai perceber o seguinte, para você ter um movimento circular, você precisa ter uma aceleração que aponta para o centro. Então, na verdade, por excelência, o movimento circular ele vai ser um movimento fora de equilíbrio. É melhor não chamar de equilíbrio dinâmico, é melhor dizer que ele está fora do equilíbrio, simplesmente. Por quê? Porque existe alguma força que aponta para o centro da trajetória e faz com que você tenha um movimento circular. Né? Você pegar um carro fazendo uma curva, por exemplo, essa força pode ser a força de atrito dos pneus no chão. Então você diz assim, olha, a força de atrito dos pneus no chão causa uma aceleração do carro em direção ao centro da trajetória e por isso ele faz a curva. E aí você trata o que seria o teu referencial como sendo o referencial do solo. Na verdade, assim, como o planeta ali gira, o referencial do solo também não é um bom referencial inercial. Mas para a maior parte das coisas que a gente faz no dia a dia, dos experimentos que a gente imagina em Física 1, ele é tão próximo de um referencial inercial que a gente pode dizer que ele é referencial inercial, pelo menos aproximadamente. Tá? Mas se você pegar, por exemplo, visitar um daqueles fortes que tem canhões assim antigos, aqueles canhões, como eles atiram muito longe, você tem um desvio do lançamento que eles fazem em relação a um plano devido à rotação da Terra. Então, basicamente, o que eles fazem é o seguinte, eles fazem um lançamento, e esse lançamento dentro de um referencial inercial, ele seria descrito por uma parábola. O problema é que o planeta está girando, então, quando ele faz o lançamento, essa parábola está contida num plano, só que entre você fazer o lançamento e ela chegar no lugar, o planeta girou. E aí ela cai meio que do lado daquilo que você esperaria que fosse, se você pensar num plano que está fixado no referencial do solo. Então, você percebe ali que você precisa fazer uma correção na mira devido a esse tipo de coisa que, na verdade, a gente chama isso de... Essa força tem um nome, essa força que faz esse desvio, ela se chama de força de Coriolis. Mas ela não é uma força de verdade, ela é uma força fictícia.
Ela se deve ao fato de que você está dentro de um referencial não inercial. É igual quando você está dentro do ônibus e ele faz uma curva. Você sente como se estivesse sendo puxado para fora da curva, né? Mas essa força não existe. Ela é uma força fictícia. Na verdade, o que está acontecendo é que você tem uma tendência de ir reto. Mas o ônibus, ele, devido ao atrito dos pneus, ele está sendo acelerado lateralmente, fazendo com que ele faça essa curva. Como você, em princípio, se você está em pé, não está segurando em nada, né? O ônibus começa a fazer a curva, a tendência é você tombar, porque você tem a tendência a continuar indo reto, né? E o ônibus está meio que é como se estivesse puxando um tapete debaixo de você, a tendência é cair para o lado. E aí você fica com essa impressão de que você está sendo arremessado para fora da curva devido a uma força que te puxa para fora, que o pessoal costuma chamar de força centrífuga. Mas essa força não existe. O que existe é que teu referencial ele está sendo acelerado e as leis de Newton lá, elas são de uma interpretação bem difícil, tá? Então a gente trabalha com referenciais que eles são inerciais, ou seja, o referencial não está sujeito a nenhuma aceleração, portanto vale a primeira lei de Newton. A partir do momento que isso é garantido, você pode aplicar a segunda lei de Newton, tá? E aí o que diz a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton, ela é muito simples, né? Newton diz o seguinte: a alteração do movimento é sempre proporcional à força motriz a ele aplicada e é feita na direção da linha reta em que tal força atua. O que isso significa? Que a aceleração, que é a alteração do movimento, ela é proporcional à força motriz que está sendo aplicada. Então ela segue uma proporção. Esse símbolo que parece um alfa aqui é um símbolo de proporcional. O que isso quer dizer, né? Se você pega aí, tem uma força X que te dá uma aceleração Y, se você dobrar a força, o que vai acontecer com a tua aceleração? Ela vai dobrar também. Isso quer dizer que é proporcional, né? Nem tudo é proporcional, né? Por exemplo, a gente vai ver energia cinética mais para frente, a gente vai perceber que se você dobra a velocidade, a tua energia cinética ela quadruplica. Mas aqui a gente tem uma proporcionalidade, então a gente tem simplesmente que a aceleração ela dobra se a força dobra. E outra coisa que a gente percebe é que, como ele fala aqui, olha, ela é feita na direção da linha reta em que tal força atua. Quer dizer, se você pega e lá tem uma bolinha e você aplica uma força num sentido, a aceleração ela é nesse mesmo sentido. Então a gente pode colocar isso aqui como sendo dois vetores. Então, como eu estava falando, né, bom, exatamente o que eu fiz aqui, né, aqui está a proporcionalidade dos módulos, como a direção é sempre a mesma, eu posso pegar e dizer que é o vetor, né. Então, se você fizer um gráfico aqui da aceleração em função da força, o que você vai obter? Uma reta. A reta ela é o gráfico característico da proporcionalidade, tá? Agora, se você pegar e fizer uma relação entre a aceleração e a massa, o que você vai obter? Se você dobra a massa, você diminui a aceleração pela metade. Então, se você fizer um gráfico, você vai obter um negócio assim, ó, que é o gráfico de 1 sobre, como aqui eu estou falando em m, né? Seria 1 sobre m. Então, essa é a proporcionalidade aqui. Só que m é um escalar, né? Ele é uma quantidade de matéria, ele não tem direção e sentido, não faz sentido eu colocar vetor aqui. Só que eu posso juntar essas duas observações. Se eu escrever que a aceleração ela é então proporcional à força e inversamente proporcional à massa ao mesmo tempo. Então ela é proporcional à força dividido pela massa. Eu posso substituir em toda a proporcionalidade uma igualdade se eu introduzir uma constante de proporcionalidade, que é esse C que aparece nessa equação 5.5, tá? Só que assim, que constante seria essa? Bom, eu não tenho uma definição de unidade para força. Para massa é o quilograma, é parte do sistema internacional. Para aceleração a gente já sabe que é metro por segundo ao quadrado. Mas e para força, qual que é a unidade? Não tenho. Então eu vou dizer que essa constante vale 1. Por quê? Porque eu posso, basicamente vai ficar mais simples. Então eu digo simplesmente que a aceleração vai ser força dividido pela massa, né? Isso é a segunda lei de Newton. Ou força igual a massa vezes aceleração. Mas eu gosto mais dessa expressão aqui, porque a gente sabe que o que causa uma aceleração é a força. Então fica uma coisa assim, olha, a aceleração é igual a essa força atuando dividido pela massa que o corpo tem. Mas basicamente, matematicamente, as duas expressões são idênticas, né? E aí o que nos leva ao seguinte, se isso daqui é uma expressão vetorial, né, a gente tem aquela ideia de que a gente sempre separa
vetores em 3 direções, né? X, Y e Z. A gente pode fazer isso para essa equação vetorial? Pode. A gente simplesmente tem que a segunda lei de Newton ela pode ser aplicada, como ela tem essa forma vetorial, ela pode ser aplicada uma vez para x, uma vez para y e uma vez para z. Né? Então, a gente pode separar de novo os eixos e trabalhar com eles de uma maneira distinta, né, um do outro. Isso facilita muito a resolução dos problemas. Né? Outra coisa que é importante a gente saber é que existe o conceito de força resultante. Né? Como a gente tem lá que um corpo pode estar sujeito a mais que uma força, como que eu posso determinar qual que vai ser a aceleração desse corpo se ele estiver sujeito a diversas forças? Ele vai ter 3 acelerações distintas? Na verdade, não. O que a gente vai fazer aqui é calcular o que a gente chama de um vetor de força resultante, que é simplesmente um vetor soma. Né? Então, a força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo, e aí a gente pode dizer que existe, então, esse vetor que vai ser o responsável pela aceleração. Tá? Aqui é interessante explicar para vocês essa notação. Tá? Isso aqui é a notação que a gente chama de somatório. Ela equivale a você pegar e fazer essa soma aqui, ó, F1 mais F2 mais F3 mais F4 mais blá 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 mais Fn. Então eu estou dizendo aqui, ó, estou fazendo o somatório, por isso esse símbolo que é um sigma maiúsculo, na verdade, que ele vai de i igual a 1 até n de Fi, ou seja, eu vou fazer F1 mais F2 mais F3. Então eu começo no 1 porque o i é igual a 1 no início e vou aumentando esse i até ele chegar no valor n. E é por isso que eu digo que ele representa justamente esse somatório aqui, tá? Então é só uma questão de notação compacta que é bastante comum da gente utilizar. Unidades para a aceleração e como fazer essa medida, né? Para aceleração não, para força, né? Como que eu posso fazer uma medida para força? Na verdade é assim, o que a gente pode fazer é perceber que se você pega e aplica uma força num certo corpo que tem uma certa massa, ele vai ter uma certa aceleração. Se você aplicar essa mesma força num outro corpo que tem uma outra massa, ele deve ter uma aceleração distinta. Como as forças são iguais, e a gente sabe que força igual a massa vezes aceleração, valem essas duas expressões, que eu posso igualar uma a outra, e aí eu posso dizer o seguinte, que isso aqui na verdade é uma medida para massa, não para força. Eu posso dizer que a massa ela vai ser simplesmente uma medida em relação a alguma outra massa. Né? Posso simplesmente verificar as acelerações dos dois corpos sujeitos a essa mesma força e verificar qual que vai ser a massa simplesmente calculando a razão entre as acelerações e multiplicando pela massa do primeiro corpo. Então imagine que vocês têm lá 2 ímãs, por exemplo. Então você tem lá os 2 ímãs, eles têm massas distintas. Vamos supor, eles estão sobre uma mesa sem atrito. Quando eles se atraírem aqui, a gente vai ver depois com a terceira lei de Newton que essas duas forças elas têm exatamente o mesmo módulo. Se esses dois corpos eles têm massas diferentes, eles vão ter acelerações diferentes. Se a gente disser que, olha, eu quero saber a massa desse ímã número 2 em termos da massa do ímã número 1, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente medir a aceleração dos dois e jogar nessa formuleta aqui e que eu vou obter justamente a massa do segundo ímã em termos da massa do primeiro. Por que isso é importante? Porque é fácil da gente pegar e fazer uma medida de distância. Você vai lá, pega um pedaço de fio e diz, esse daqui é meu fio santo, esse daqui tem a minha medida. E aí eu vou medir tudo em termos desse tamanho desse fio aqui. A gente fez isso basicamente com 1 metro, né? Mas quando você vai pegar e medir massa, o que você pode fazer, né? Do ponto de vista assim, sem entrar naquela ideia de torque que está envolvido lá com balança de braços, essas coisas. Essa aqui é uma coisa que a gente pode fazer que é simples, que envolve simplesmente um movimento unidimensional que a gente já viu, né? Na prática, é claro que a gente tem outros meios, né? Um deles a gente vai utilizar uma mola, que é o que a gente chama de um dinamômetro, ou o outro meio é justamente a balança de braços, que a gente vai ver mais para o futuro, tá? Mas as massas elas podem ser medidas. Outra coisa que a gente deve fazer é verificar uma unidade para força, né? Qual que é a unidade da força? O Newton. O que é um Newton? Se a gente fizer uma análise dimensional dessa expressão força igual a massa vezes aceleração, a gente sabe que a dimensão de massa no sistema internacional é o quilograma e da aceleração é o metro por segundo ao quadrado.
Então, 1 newton é justamente isso. 1 newton é 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Então, isso aqui é o que 1 newton significa. Só que essa é uma unidade tão comum, né, que a gente utiliza newton como sendo uma maneira fácil assim de a gente denotar a unidade. Outra coisa que eu acho que é talvez a mais importante que a gente precisa verificar aqui em relação às aplicações segundo a lei de Newton é sistemas de referência e diagrama de corpo livre. Né? O que é um diagrama de corpo livre? Em tese, um diagrama de corpo livre é isso aqui. Ó. É um ponto onde você pega e coloca todas as forças que atuam sobre o corpo. Esse pontinho ele representa o corpo, como se ele fosse uma partícula. Só que na prática eu acho melhor a gente fazer um esboço assim, porque fica mais fácil a gente denotar algumas coisas. Né? Por exemplo, se você tiver vários corpos interagindo, fica mais fácil você entender. Né? Se tiver lá, por exemplo, um corpo que está sobre uma mesa, ele tem uma corda, e você tem uma roldana, e você tem outro corpo suspenso. Fica mais fácil você pegar e fazer um desenho assim, depois você pegar e vir aqui e colocar os vetores que atuam nesse problema. Né? Você tem uma força normal devido à mesa aqui. Ela atua embaixo do corpo, mas a gente costuma representar em cima porque é mais simples. E aí a gente tem uma força-peso que aponta verticalmente para baixo aqui. A gente vai ter uma tensão na corda que vai ser representada assim. A gente vai ter uma tensão na outra corda que vai ser representada assim. E aí você tem o peso do outro corpo aqui. Então eu prefiro que a gente faça esse tipo de esboço e coloque as forças. Então a gente está meio que juntando um desenho que representa o nosso problema com a ideia de diagrama de corpo livre. Tá? Então juntando os dois eu acho que fica um pouco melhor para a gente entender o que está acontecendo. Tá? E aí vocês percebam aqui que nessa figura que tem nas notas de aula eu já coloquei um sistema de referência. Né? Escolher o sistema de referência é meio que não vou dizer que é 50% do problema, mas deve ser uns 30% pelo menos. Porque se você escolher um sistema de referência muito ruim, você vai ter uma dificuldade terrível para você poder resolver o problema. Agora, se você escolher um sistema de referência bom, você vai ter uma solução que vai ser mais fácil. Né? Então, por exemplo, se você pegar essa figura que eu fiz aqui em cima do bloquinho com a rodana, se você pegar e colocar um sistema de referência que seja assim, você vai sofrer para fazer a solução desse problema. Agora, se você pegar e colocar um sistema de referência que é horizontal, assim, e um eixo vertical, vai ser bem mais fácil. Então, como que a gente faz para escolher o sistema de referência? Como regra geral, se tem aceleração, a gente vai escolher um dos eixos do sistema de referência na direção da aceleração. Às vezes a gente não sabe nem o módulo da aceleração, mas a gente sabe que ela existe e que ela necessariamente vai ter que ser num sentido. Quando que isso pode acontecer? Por exemplo, se você tiver um plano inclinado, se você tiver um bloquinho aqui em cima, nesse bloquinho ele desliza porque não tem atrito. Qual vai ser a direção da aceleração? Vai ser paralelo ao plano inclinado, ele não vai sair voando, né? Então ele tem que deslizar para baixo aqui. Essa vai ser uma das direções que você vai escolher. É claro que a gente vai trabalhar com sistemas que são ortonormais, né? Então a gente vai escolher um outro sistema aqui, ou ortogonais pelo menos, em que a gente tem aqui um eixo y que é perpendicular ao primeiro. Né? Então a gente sempre faz essa escolha de dois eixos que são perpendiculares. A gente vai trabalhar, assim, 99% dos casos com movimentos bidimensionais também, porque eles exploram a parte de vetores suficientemente bem e não são tão complicados de se resolver. Tá? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Claro que esse problema aqui ele tem algumas forças que atuam sobre o corpo, né? Que a gente costuma desenhar aqui no sistema no nosso esboço. Mas a escolha do sistema de referência é muito importante, tá? Se você não tiver nenhuma aceleração, o que você faz? Aqui tem muitos problemas que eles são de equilíbrio, né? O que você vai fazer nesse caso? Vocês vão pegar e verificar o seguinte: vocês têm alguma informação de ângulo? Se vocês tiverem, escolham um sistema de referência em que vocês sabem os ângulos entre cada um dos vetores e o sistema de referência. Você pega essa figura, por exemplo, aqui, ó. Eu sei que entre uma direção aqui e esse vetor F1 tem um ângulo θ, e que os outros lados fazem um ângulo de 90 graus. Pô, daí fica natural você pegar e colocar um eixo X que seja nessa direção que é horizontal, digamos,
e colocar um outro eixo y que seja vertical. Assim você vai conseguir decompor esse vetor f1, porque você tem θ, e você consegue deixar f2 e f3 nas direções ou do eixo x ou do eixo y. Então fica fácil de você decompor esses vetores nesse sistema de referência, tá? Então isso aqui é uma coisa que é importante. Se você não tem aceleração, você tem que escolher um sistema de referência assim. Ah, mas às vezes tem problema que tem aceleração e você não sabe qual é a direção da aceleração. Então você vai fazer o seguinte. Esse problema aqui, por exemplo, pode ter alguma aceleração. Por que eu escolhi o sistema de referência dessa maneira? Porque esse é o sistema que eu sei decompor os vetores. Como eu não sei a direção da aceleração, vou escolher dessa maneira. Aí quando eu for calcular a aceleração, ao invés de eu achar, por exemplo, nesse problema do plano inclinado, a gente poderia achar assim, eu tenho uma aceleração que é de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a direção? Na verdade, essa aceleração é uma componente de um vetor que aponta na direção de x, né? Só que eu fiz uma escolha tão boa que vai aparecer só uma vez aqui o vetor aceleração, que é justamente nessa... o vetor, na verdade, ele está exatamente na direção do eixo x, então ele tem uma projeção completa nessa direção. Então o AX aqui, ele tem exatamente o mesmo valor que o módulo do vetor e vale esses 5 metros por segundo. Se você tiver uma situação assim, que você tem uma aceleração que seja, vamos supor, nessa direção, o que vai acontecer? O vetor aceleração vai ter componente nos dois eixos. Isso não é um problema. Se você estiver tentando calcular justamente o vetor aceleração, você consegue resolver dessa maneira desde que você conheça as forças e a massa do corpo, tá? Então, para escolher o sistema de referência é um pouco mais assim de traquejo, né? Você tem que ter resolvido alguns problemas e entendido mais ou menos como é que funciona. Se eu olhar para o problema assim, olha, eu posso escolher esse sistema aqui e eu acho que dá para resolver, mas se eu escolher esse outro aqui vai ser mais fácil. Porque todo sistema de referência, em tese, consegue resolver qualquer problema. A diferença que vai mudar é quanto você vai sofrer para resolver o problema, tá? Então, uma vez que você escolhe os sistemas de referência, aqui os eixos de referência, o que você vai fazer para resolver o problema? Você vai aplicar a equação, a segunda lei de Newton para o eixo x, então aqui está na forma força resultante em x igual a massa de aceleração em x, ou seja, eu apliquei aquela ideia de decompor essa expressão em uma para x e uma para y. Veja que quando a gente não está falando de vetor, né, a gente está falando das componentes, a gente não põe flechinha em cima, tá? O que a gente põe no lugar? A gente põe um índice aqui dizendo que, olha, eu estou falando do eixo x ou do eixo y. Como a massa é igual para tudo, porque ela é uma escalar, ela não tem componentes, né? Aí na massa você não precisa pôr. O que vai precisar pôr na massa geralmente é assim, você tem mais que um corpo, você tem que diferenciar massa do corpo 1, massa do corpo 2, aí você usa um índice ali. Note outra coisa também, que como você tem dois eixos, e os problemas eles são meio que quebra-cabeças, né? Então se você tem lá uma série de informações, ache a outra, usando as regras, né? Que as regras são as leis físicas. Isso aqui comumente vai resultar numa equação e uma outra equação que você vai montar um sistema de equações e vai resolver esse sistema de equações, tá? 90% dos problemas de dinâmica vão cair num sistema para você resolver. No começo até não muito, mas depois vai acabar acontecendo. Voltando então aqui à questão de um corpo qualquer sujeito a um conjunto de forças, é muito comum que a gente tenha um sistema em equilíbrio. O que equilíbrio quer dizer? Equilíbrio quer dizer que a aceleração é zero. Então, se você tem aceleração a zero, qual vai ser a sua força resultante? Ela tem que ser igual a zero, né? Então, geralmente, esses problemas eles são mais simples de se resolver. Às vezes, você pode ter equilíbrio num dos eixos e não vai ter no outro, tá? Então, vai variar de cada problema, né? Mas a ideia é sempre, você pega, faz um esboço do problema, escolhe um eixo de referência. Então, a primeira coisa que você faz é faz um desenho da situação. E depois o que você faz? Depois você pega e põe as forças. Tem aqui uma normal. Vai explicar depois o que é uma força normal, tá? E tem aqui o peso, tem uma tensão. Aqui tem outra tensão, aqui tem outro peso. Então P1, P2. Essas tensões a gente vai ver que elas são iguais, na verdade. Se você desprezar a massa do polir, elas são iguais, na verdade.
e da corda também. E aí o que você faz depois? Depois você escolhe o sistema de referência. Então vou colocar aqui um eixo horizontal e um eixo vertical. Para cada um dos corpos você pode escolher um sistema de referência diferente, tá? Mas é muito comum que, se for possível, a gente escolha sistemas iguais para os dois. Mas nem sempre vai ser, né? Se, por exemplo, você tem um corpo que está... Quer dizer, possível até é, mas não é conveniente. Você tem aqui um corpo que está assim, aí você tem uma corda, aí você tem uma roldana e você tem um outro que está suspenso aqui. Não é conveniente aqui você usar o mesmo sistema de referência. Você pode escolher aqui para esse corpo que está num plano inclinado um sistema assim. Você coloca um eixo X aqui para a direita, por exemplo. Você tem uma força de tensão para cá também, além da normal e do peso. E aí você vai pegar e aplicar esse mesmo sistema de referência para o outro que está suspenso? Não, você vai pegar e colocar um eixo aqui que está vertical assim, né? Vou colocar aqui uma chamada de X do corpo 2, que seria o corpo suspenso, que você tem um X do corpo 1. Então aqui você percebe que a aceleração do corpo no eixo X1 é a mesma aceleração do outro corpo no eixo X2. Então é comum que a gente diga que esse daqui é um eixo X e esse daqui é o mesmo eixo X que fez uma curva. Na verdade, eixo não faz curva, né? Mas é uma aproximação que é comum a gente fazer, tá? Uma aproximação não, isso aqui é meio que uma gambiarra que a gente costuma fazer. Às vezes os professores fazem isso e nem explicam por quê, né? Mas na verdade são dois eixos que eles têm a mesma aceleração. Eles são dois eixos distintos, mas a aceleração é a mesma, né? Então você pode dizer assim aqui, a aceleração do corpo número 1, que seria o duplo inclinado no eixo x1, é igual à aceleração do corpo 2 no eixo x2. E a gente chama isso de A simplesmente por preguiça, tá? Então esses dois corpos aí eles têm a mesma aceleração, mas veja que não é conveniente a gente adotar o mesmo sistema de referência para ambos. E para a resolução disso seria você pegar e aplicar a segunda lei de Newton para cada eixo, para cada corpo, tá? Então, se você tiver 10 corpos e você está com um problema bidimensional, você vai ter que aplicar a segunda lei de Newton 20 vezes, porque é uma vez para cada um dos eixos de cada corpo, né? Claro que a gente procura limitar aí a 2, 3 corpos no máximo, porque ninguém tem tempo de ficar aplicando a segunda lei de Newton por 20 vezes, né? Professor, Oi. por exemplo, se eu tenho uma força empurrando três objetos de massas diferentes, ou dois, a Hum. aceleração de cada objeto é diferente ou elas são as mesmas? Mais ou menos assim. Veja que assim, ó, o que significam os objetos estarem se movendo juntos, né? Se mover junto quer dizer que eles têm que ter aqui essa mesma distância, né? Se pensar na diferença de distância entre os centros deles, né? A gente vai ver que o centro de um corpo simétrico assim é o centro de massa. Mas por enquanto vamos só pensar assim, ó, os corpos são partículas, eles estão a distâncias fixas uns dos outros. Para essa distância se manter constante, ou seja, eles continuarem se movendo juntos, a velocidade dos dois tem que ser a mesma, né? Dos dois não, dos três nesse caso, tem que ser a mesma. Porque se ela não for a mesma, o que vai acontecer? Eles vão começar a se distanciar um dos outros, então eles vão começar a se separar e não vão estar mais se movendo juntos. Mas para a velocidade ser a mesma, ela tem que ser a mesma sempre. Para ela ser a mesma sempre, que eles têm que estar sujeitos ao quê? A sempre a mesma aceleração. Não que a velocidade seja constante nesse caso. É que a velocidade dos três tem que ser a mesma entre si. Ela pode variar com o tempo, mas ela tem que ser sempre a mesma para os três. Então, para essa velocidade ser a mesma para os três, elas têm que estar todos os três sujeitos sempre à mesma aceleração. Então, na verdade, o que muda aqui, alguma coisa tem que mudar, né? Senão você tem vários corpos aqui sujeitos a uma força F que empurra um deles. Na verdade, a interação aqui ó, entre eles vai ter forças diferentes. E isso daqui é uma das coisas que dá para calcular depois que a gente vê isso com o Newton, e tem um exercício que é exatamente assim na lista, tá? Mas eles têm uma aceleração que é comum, porque senão eles se separariam. E a premissa é que eles se movem juntos, né? Então eles têm que ter a mesma aceleração. Obrigado. Aqui a gente tem a determinação de uma força em um sistema em equilíbrio, né? Então aqui é um exemplo, gostaria que vocês lessem esse conteúdo, claro, né? E vocês chegassem aqui e prestassem atenção nesse exemplo resolvido. Ele justamente tem uma situação que você tem três corpos, aliás, três forças atuando sobre um corpo, você sabe um ângulo aqui, e aí a gente faz aqui a aplicação, escolhe um sistema de referência. E aí por que eu escolhi esse sistema, né? Porque se eu sei esse ângulo θ, eu sei calcular θ menos 90. Eles dizem aqui que o ângulo θ
Aí, na verdade, ele quer que calcule esse ângulo, inclusive. Eu posso transformar esse problema em calcular um ângulo alfa. Depois eu posso pegar e somar 90, eu vou ter o valor de θ, tá? Então aqui eu escolhi esse sistema de referência porque eu consigo fazer alguma simplificação. Eu poderia pegar, por exemplo, e escolher um sistema de referência assim. Ó. Dá para resolver usando esse sistema aqui. Só que é mais difícil. Por quê? Porque ao invés de decompor uma força, eu tenho que decompor duas. E aqui nesse sistema é mais fácil. Eu só preciso decompor uma das forças, que vai ser a F1. Né? Aí a solução aqui, o que eu vou fazer? Vou aplicar a segunda lei de Newton para os dois eixos separadamente. Vou perceber que, olha, a aceleração nos dois eixos é nula, porque eu estou falando de um sistema que está em equilíbrio. E aí, aplicando a segunda lei de Newton para cada um dos eixos, decompondo as forças, vou ter essas componentes para as forças, F1 em x, F2 em x, F3 em x, aí F1 em y, F2 em y, F3 em y, e aí eu posso escrever, olha, a força resultante em x é a soma das componentes da força na direção de x. Daí eu somo tudo aqui, ó, e digo que isso aqui é igual a zero, por quê? Porque força é igual a massa vezes aceleração, e eu sei que a aceleração em x é zero. Aí eu faço a mesma coisa para o eixo y, e obtenho essa outra equação. Como eu falei, né, é comum que a gente caia num sistema de equações. E utilizando esse sistema de equações, como que a gente vai resolver? Então aqui já não é mais física, aqui é só matemática lá do ensino médio, né? Resolução de sistemas. Só que, assim, a maior parte desses problemas de física, vocês vão resolver fácil eles somando as equações. Às vezes fazendo subtração, mas subtrair é você multiplicar 1 por menos 1 e somar depois, né? Então, a maior parte dos problemas vão ser resolvidos por soma. Mas às vezes, como é o caso desse aqui, a coisa mais fácil que você tem para fazer é dividir uma equação pela outra. Então, se eu pegar e dividir a equação de cima pela equação de baixo, eu divido o lado esquerdo pelo lado esquerdo e o lado direito pelo lado direito. Aí eu obtenho isso aqui, ó. F1 sobre F1 corta, e seno sobre cosseno é tangente. Eu tenho que a tangente de alfa vai ser igual a F2 sobre F3. Mas alfa é o que eu quero, como é que eu faço para determinar alfa? Tiro o arco tangente dos dois lados, né? E aí eu obtenho aqui um ângulo de 56 graus. Então, dê uma olhada nesse exemplo aqui, eu acho que ele é bastante interessante. Aí aqui tem um problema em que eu tenho um sistema que está fora do equilíbrio de forças. Então aqui é aquele caso assim que eu sei que tem aceleração, mas eu não tenho a mínima ideia de qual que é a direção da aceleração. Como é que eu faço para resolver esse problema? Então aqui é meio que uma discussão, na verdade eu não vou dar valores, é um exemplo em si, né? Mas é basicamente como se fosse. Aí eu vou explicando o que deve ser feito nesse caso, né? Então eu vou escolher um sistema de referência. Qual vai ser esse sistema? Vai ser aquele que eu achar que eu julgar ser mais fácil fazer a decomposição dos vetores. E eu escolhi esse daqui. Um eixo x para a direita e um eixo y para cima. E aí eu tenho que pegar e aplicar aquela ideia lá da segunda lei de Newton para cada um dos eixos. Então o eixo x, força resultante em x igual a massa vezes aceleração em x. O que é força resultante em x? É a soma de todas as componentes, de todas as forças na direção de x. Veja que algumas dessas forças nem vão ter componentes na direção de x. Na verdade, só uma não vai, né? Que é F1. E aí eu pego e faço essa decomposição. Eu vou ficar só com F2, menos F3 seno de alfa, mais F4 cosseno de φ. E assim vou, né? Faço a mesma coisa para o eixo Y. E depois aqui eu falo, mas vamos supor que a gente tem valores específicos. Daí eu vou lá e calculo qual que vai ser a aceleração no eixo X e qual que vai ser no eixo Y. Veja que aqui eu não consegui só achar um número para aceleração. Eu achei as duas componentes, porque a aceleração é um vetor. Daí aqui eu reconstruí esse vetor para determinar qual que vai ser a direção exatamente dessa aceleração, só para ficar bem claro para a gente. Tá? E aqui eu chego então a uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado numa direção em relação ao eixo X que faz um ângulo beta, que é de 30 graus. Aí depois, uma outra situação é você ter um sistema fora de equilíbrios, mas com a direção da aceleração conhecida. Você pega, por exemplo, uma bolinha que está acelerando na direção de um fio, né? Você pega, faz uma força F1 na bolinha, mas devido à existência do fio aqui passando por dentro da bolinha, você tem uma força que é exercida dentro do furinho ali da bolinha pelo fio, que vai fazer com que ele necessariamente se desloque na direção do fio. Então você tem uma direção da aceleração conhecida, né?
Então, nesse caso, você vai escolher a direção de um dos eixos na direção do fio, para poder facilitar a tua vida. Aqui eu devo ter escolhido o eixo X na direção do fio. Foi isso mesmo. E daí resolvo utilizando essa ideia. Aí a gente entra na questão da terceira lei de Newton, tá? A terceira lei de Newton, ela às vezes é um pouco difícil da gente entender, mas ela é, na verdade, bastante simples. Toda vez que um corpo interage com o outro, ele faz isso por meio de uma força. Então, se você pega lá, tem dois bloquinhos, você pega e aplica uma força F sobre o bloquinho da esquerda aqui. Esse bloquinho deve sofrer uma aceleração. Só que ele está em contato com o outro bloquinho. Então, eles têm que ter sempre a mesma velocidade, a mesma aceleração e a distância entre eles é constante. Né? Então, eles estão se movendo juntos. Então, quer dizer que o outro também tem que estar sujeito à mesma aceleração. Só que veja que, se você pega esse bloco da esquerda aqui, uma coisa que é interessante é que você pode pensar esses dois blocos como se eles fossem uma coisa só, né? Você aplica uma força F, e você tem uma massa M1 mais M2 aqui, você tem que acelerar tudo isso, né? Então você pode dizer que a força resultante é igual à massa total vezes a aceleração. Então a aceleração ela vai ser igual a F sobre a massa total. Veja que se pegar e olhar para o eixo X aqui, né? Estou pensando no eixo X, você não precisa se preocupar com as forças no eixo Y, que seria uma normal e uma força-peso. Então é só essa força F já te dá condições, se você souber as massas, de determinar qual é a aceleração. Só que esse outro corpo aqui, ele tem que estar sujeito a uma força diferente. Por quê? Porque ele está sujeito a uma aceleração que é igual, mas a massa dele é menor. Qual vai ser essa força? Essa força ela vai ser a massa desse segundo corpo vezes a aceleração que ele sofre. Então a gente percebe que essa força aqui deve ser menor do que essa força F aqui, né? Essa força eu chamei de F12, que é a força sobre o corpo 2 exercida pelo corpo 1. E a ideia da paração e reação é justamente que, olha, se os dois corpos eles interagem através de uma força, existe, na verdade, sempre um par ação e reação. A força F12 atua sobre o corpo 2 devido ao corpo 1. Ao mesmo tempo, tem uma força espelho, digamos assim, que ela atua sobre o corpo 1 devido ao corpo 2. Essa força é o que vai fazer a diferença entre você estar empurrando o primeiro bloquinho com o bloquinho depois ou sem o bloquinho depois. Não pode ser a mesma coisa. Tem que ter uma diferença. Essa diferença justamente é a que surge essa força F21 aqui, que atua sobre o bloco da esquerda. Né? Essa força, essas duas forças F21 e F12 é o que a gente chama de um par ação e reação. Uma coisa que é bem interessante você notar é que é o seguinte: um par de ação e reação nunca atua no mesmo corpo. Então, uma atua num dos corpos da interação e a outra atua no outro corpo da interação. É por isso que essa é uma dúvida que é recorrente nos alunos. A normal não é a reação do peso. Por quê? Porque a força-peso ela atua sobre o corpo e a normal também atua sobre o corpo. Então elas não podem ser um par ação e reação porque elas atuam no mesmo corpo. Então quem que é a reação da normal? Veja que a normal ela é uma interação do corpo com a mesa. Então se a normal atua no bloquinho, a reação da normal atua sobre a mesa. Então na verdade a mesa ela não sente a força normal, ela sente a reação da força normal. A gente costuma denotar a reação por linha, né? Tipo, você tem a normal, N, você tem a reação da normal, N'. Tanto faz quem que é a ação e a reação, tá? Isso é um negócio que não faz nenhum sentido a gente se perguntar isso, né? Mas a ideia é que, assim, uma força é numa direção, a outra também é na mesma direção. Uma força é num sentido e atua num corpo, a outra é no outro sentido e atua no outro corpo. E elas têm exatamente o mesmo módulo sempre, tá? Você deve estar se perguntando, tá, mas qual que é a reação da força-peso, então? A força-peso é uma interação do corpo com o planeta. Então, se o planeta puxa o corpo com uma força P para baixo, o corpo puxa o planeta Terra para cima com uma força P', que é na mesma direção, só que tem sentido oposto e tem o mesmo módulo. Mas você não vê a Terra subindo, né? Claro que não, porque a massa da Terra é absurda, né? Então, se você for pegar e ver a aceleração da Terra, vai ser o quê? Aquela força-peso daquele corpo dividido por massa da Terra. Força-peso do corpo, a gente vai ver depois que é mzinho, que é a massa do corpo, vezes gzinho, que é a aceleração da Terra. Qual que vai ser a razão aqui? Ó? Mzinho, que é a massa do corpo, sobre a massa da Terra, é um número pífio, né? Então a aceleração vai ser um número pífio comparado com a aceleração que o corpo tem em direção à Terra, mas ela existe. E aí quando a gente tem essa situação, a gente tem que sempre lembrar, olha,
você tem ação num corpo, você vai ter a reação no outro. Tem que considerar isso como uma força, né? Se você tem vários corpos interagindo, esse exemplo aqui é interessante, mas ele é super longo. Não sei se vale a pena vocês lerem ele, tá? Mas é legal. Então, um trabalhão para fazer. Se vocês tiverem tempo, leiam. Pelo menos para, sei lá, ter valido a pena. Então, a ideia é sempre assim. Se você tem uma paração e reação, você tem que lembrar de colocar a força nos dois corpos, tá? Nem sempre a gente vai estar preocupado exatamente no paração e reação. Por exemplo, a reação da força-peso, a gente nunca se preocupa, porque a gente nunca está se preocupando com o planeta Terra, tá? E aí, para finalizar, a gente tem a questão das forças, tá? Na verdade, a gente tem 4 forças fundamentais, que são a gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca. Essas duas forças aqui, elas aparecem num contexto de mecânica quântica. A força eletromagnética, ela é a força que atrai lá uma coisa carregada, é a força de um ímã, e ela também aparece num contexto de força de mecânica quântica, talvez seja a força mais bem entendida que a gente tem. E a força gravitacional, ela tem uma versão que é simples, que é a força de gravidade lá do Newton, tá? Que é Gzão vezes a massa da Terra vezes a massa do corpo dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Isso na superfície, né? Isso vale também para outros corpos, né? Se você tem lá o Sol, você tem lá a Terra. Qual que é a força entre eles? Vai ser Gzão vezes a massa da Terra vezes a massa do Sol vezes a distância da Terra até o Sol ao quadrado, tá? Só que nas mediações da superfície da Terra, o que vai acontecer, né? Massa da Terra, o raio da Terra e G são constantes ou aproximadamente constantes, né? Na verdade, G e MT são constantes, o que muda é o raio da Terra. Mas se você subir no Everest, o Everest tem 8 km, só que o raio da Terra é 640 km. Então essa variação, mesmo que você suba o Everest, que eu duvido que não conheço ninguém que fez, né? Provavelmente sem a possibilidade de alguém de vocês aí conseguir também vai ser não pequena, que eu não acredito em vocês, mas é porque vocês simplesmente não vão querer. É pífio a alteração. Então a gente pode simplesmente dizer que esse raio aqui vai ser constante, então a gente percebe que a força gravitacional vai ser massa vezes esse monte de constantes aqui que valem mais ou menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o que a gente chama de Gzinho, né? Então, na imediação da superfície da Terra, a gente tem a força-peso, que é m vezes g, mas ela é simplesmente uma versão simplificada da força gravitacional, tá? Então, a maior parte das forças que a gente vai estudar, na verdade, elas têm origem na força eletromagnética, que vão ser lá a força normal, a força de tensão, a força de atrito, a força de arrasto e a força elástica, né? Então, se vocês derem uma olhada lá na força gravitacional, força peso, tem justamente essa explicação que eu acabei de fazer, né? E depois a gente tem a força elástica. A força elástica ela é uma força que vocês vão ver no laboratório também, ela é uma força bastante interessante porque ela segue o seguinte. Ela é uma força que ela é proporcional à distensão da mola. Então, fora você ter um gráfico constante, o gráfico linear é o gráfico mais simples que tem. Então, se você diz assim que a força exercida por uma mola ela é proporcional à distensão dela, isso se torna uma coisa super útil, porque você pode fazer um equipamento de medida de força, que é o que a gente chama de um dinamômetro, que é só um nome bonito para uma mola dentro de um tubo e com uma escalinha para fazer a leitura, tá? Então a lei de Hooke é essa daqui, né? Que a força é justamente proporcional à distensão da mola. Ela é uma constante vezes a distensão da mola. Essa constante é a característica da mola, tá? Tem que ser medida para cada mola. Inclusive o nome dinamômetro vem de dina, que é uma medida de força no sistema que é chamado de CGS, que é o centímetro grama segundo. Que vai ser grama centímetro por segundo ao quadrado, tá? Uma dina. E aí eu tenho aqui uma explicação em relação a como funciona essa questão da força da mola. Na verdade, ela vai aparecer uma força numa extremidade, uma força na outra extremidade, e a gente vai ter reações no corpo que está numa extremidade e reação no corpo que está na outra extremidade. Tá? Todas essas 4 forças têm sempre exatamente o mesmo módulo. E aí tem aqui um exemplo de determinação de força elástica, e tem algumas aplicações. Tá? Então, depois força normal, ela vai cair lá vai ficar como matéria para outra semana, tá?
Então, dê uma olhada lá na lista de exercícios, tentem fazer o que for possível. Quarta-feira a gente tem o horário de atendimento, então, para vocês tirarem dúvidas. Na sexta-feira também, tá? Então, como já está aí meio-dia e 5, meio-dia e 6, a gente encerra por aqui. Até quarta-feira. Professor, Oi. na segunda-feira a gente tem prova de cálculo. Você poderia mudar a avaliação semanal para quarta? Cara, será que vale a pena fazer isso? Porque são só 2 questões, é tão rapidinho de fazer. E aí, Mas é um tempinho que a gente gasta também. cara, eu acho complicado. Se eu ficar mudando as datas assim, vai ficar muito complicado para eu poder fazer o planejamento aqui. Eu gostaria de manter essa data. Hein? Ou se o professor aumentar um pouquinho o tempo da prova, então, para fazer com mais calma, às vezes. Interessante também. Pois é, mas aí como é que fica o meu resumo? Tudo isso tem que ser Deixa do levado em jeito que conta. tá, eu acho melhor. Eu acho que se a gente começar a mexer muito assim, que se fosse uma prova que assim, que nossa, tem conteúdo de 3 semanas, eu acho que realmente ia ser complicado. Eu costumo deixar para o pessoal alterar as datas, mas são só 2 questões. O conteúdo assim é um quarto do conteúdo que vocês viriam numa prova normal. Acho que não vale a pena a gente fazer essa mudança. Sim, professor, tranquilo. Então, deixa na segunda mesmo. Então, beleza. Até mais, pessoal. Até.